Muito boa tarde a todos. Que Deus, nosso Pai, que toda a espiritualidade que nos assiste possam conosco estar nesse momento, nos inspirando, nos auxiliando para que possamos coletar dessas breves palavras que o Espiritismo nos traz nessa tarde, que possamos trazer para dentro do nosso interior de muita paz, de muita serenidade, de busca pelo entendimento do momento pelo qual passamos. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, espiritualidade maior, que conosco estejam e nos abençoem, nos intuam nos melhores pensamentos, nas melhores ações, que possamos, com toda a espiritualidade, estar em uno e em consonância nesse momento. Nessa tarde, nos cumpre a tarefa de falarmos sobre um assunto que é muito importante em todos os momentos pelo qual a humanidade já passou e irá passar, mas em especial nesse momento que estamos vivendo, de pandemia, de reclusão em nossos lares, de incompreensão de muitos acerca do que está acontecendo. O assunto é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, irmãos, primeiramente, o que precisamos entender sobre esse assunto é que nós não somos mães e pais. Nós estamos mães e pais. O Espiritismo, antes de nos solicitar o exercício do amor e da caridade, que é primordial, é indispensável, mas antes disso, o Espiritismo nos solicita que mudemos a nossa ótica a respeito das coisas e das pessoas. Então a nossa ótica ela precisa se expandir. Nós precisamos expandir os nossos horizontes de visão, sair da visão obtusa e abrirmos o leque da nossa visão. A nossa visão física, ela abrange quase 180 graus. No entanto, a nossa visão espiritual, nesse momento em que estamos vivendo, nesse momento em que a humanidade se encontra, ela ainda é muito obtusa. Nós não temos quase que visão periférica. E é isso que o Espiritismo, em primeiro lugar, nos solicita. Que nós tenhamos visão periférica, espiritual, espiritualmente falando. Kardec, em seu trabalho de observação e consulta com o mundo espiritual e observação dos fenômenos espíritas, ele chegou a uma conclusão fabulosa, que é a base do Espiritismo. A conclusão de que somos almas peregrinas. Não somos somente espíritos, somos almas peregrinas. Por que almas peregrinas? Porque estamos falando aqui com pessoas, principalmente para as pessoas encarnadas, muito embora os desencarnados estejam, também nos vendo, nos observando nesse momento, graças a Deus. Mas esse vídeo estamos enviando para pessoas encarnadas. Então, quando encarnados, somos almas encarnadas, almas peregrinas. Por que almas peregrinas? Porque nós, nesse teatro da vida, nós somos
incitados, solicitados a mudar de papéis, de alternar os papéis. Então, somos almas peregrinas porque trocar de papel, espiritualmente falando, significa trocar também de vestimenta corpórea, trocar de encarnação, peregrinar de encarnação em reencarnação. Então, nesse ponto, somos almas peregrinas. Peregrinamos na escala evolutiva de corpo em corpo. Simples assim. Não é complicado se nós ampliarmos a nossa visão e tivermos visão periférica. E é isso que está complicando um pouco mais a situação que estamos vivendo. O momento atual da humanidade está exigindo que nós mudemos o nosso paradigma interno de cada um de nós. Nós precisamos ampliar o nosso entendimento, porque senão nós vamos ficar apenas na choradeira, no inconformismo e tentando encontrar um culpado para isso que está aí. E não é esse o objetivo. Não é isso que o Pai espera de nós. Não é isso que o Pai está precisando que nós entendamos. Somos atores nesse teatro evolutivo? Sim, somos atores nesse teatro evolutivo, sem sombra de dúvida. Né? Trocamos de papéis. E é por isso que eu falei no início que nós não somos pais e mães. Estamos pais e mães. No que se refere aos pais, né, a nossa situação ela é um pouco diferente do que quando somos apenas filhos. Por quê? Os nossos filhos, eles nascem e não necessariamente eles nos amam. Parece uma loucura dizer isso. Pô, mas meu filho nasce e não me ama. Não. Os nossos filhos, quando nascem, também são almas peregrinas. Não esqueçamos disso. Nossos filhos são espíritos reencarnados. E no início, o que eles têm conosco é uma relação de dependência. Nem sempre eles nascem nos amando e nem sempre eles nascem somente com essa relação de dependência conosco. Estamos falando aqui de situações que acontecem, né, de casos e casos. Mas isso também é muito comum de acontecer. Nossos filhos nascerem e a relação que eles têm conosco, o elo que eles têm conosco no início ser apenas um elo de dependência, né? No caso dos pais, por isso que eu falava que no caso dos pais nós temos uma situação diferente, é diferente. Por quê? Porque antes dos nossos filhos nascerem, nós já amamos aquele serzinho, que nós nem conhecemos. Então, antes de tê-los nos braços, nós já os amamos. Nós já temos por eles, né, cuidados, já temos por eles amor, planos, né? E isso é uma perfeição da natureza, da obra divina. Porque, se não fosse assim, seria praticamente impossível essa reunião em muitos casos. Infelizmente, muitos casos, dada a nossa condição evolutiva do momento, que futuramente mudará, mas no momento a nossa condição evolutiva tornaria impossível a relação pais e filhos se não fosse dessa forma. Então, eis aí uma demonstração da inteligência e da bondade de Deus, que fez com que a natureza encontrasse uma solução para essa questão de débitos passados. Por quê? O que acontece? Nossos filhos, quando reencarnam, muitas vezes ali diante de nós estará um algoz do passado. Somos almas peregrinas. Somos espíritos
que no teatro evolutivo trocam de papéis. Então, ali diante de nós, muitas vezes, estará um algoz do passado ou alguém a quem nós fizemos muito mal. Que, esgotados várias possibilidades de reencontro, de acerto de contas, de ajustes, a providência divina acaba nos colocando no mesmo seio familiar. Por quê? Porque precisamos afinar as relações, precisamos estreitar os laços. Aí decorre, né, o título da nossa conversa hoje: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Por que a ingratidão dos filhos? Porque muitas vezes nós nos deparamos dizendo que nossos filhos são os ingratos, porque não reconhecem. Essas dificuldades